Bom dia, vou ter que começar de novo aqui, problemas técnicos, gente, vou ter que reiniciar a live. Então, bom dia a todos, bom dia vida. Estou muito feliz e que alegria de poder realizar essa live de hoje com um convidado tão especial e sobre esse tema que eu amo de paixão, que é o Enneagrama. E que para mim é o sistema de conhecimentos mais extraordinário que existe no planeta sobre personalidade humana. E isso não só porque ele é talvez o mais antigo, já que data de pelo menos 4.500 anos e que tenha nascido com os sumérios. Então, gente, pensamos que somos super tops, mas na verdade o povo sumério é que era high-tech já há milênios. E enfim, esse conhecimento é um conhecimento que está na humanidade há mais de 4.000 anos e que eu acredito é de fundamental importância ser conhecido de todos. Então, se você não conhece ainda, você vai conhecer hoje. E se você já conhece sobre o Enneagrama, você vai hoje com o nosso convidado, que é o Domingos Cunha. Domingos, você já está. Ai, conseguimos! Ok, acho que agora está Ah, certo, né? melhorou, né? Muito Bom dia, bem, bom dia, querido. bom Gratidão dia. por ter aceitado o convite, gratidão pela presença. É uma honra para mim tê-lo aqui no Eutoria, muito grata mesmo. Antes da gente começar só, bom dia pessoal, a todos que estão entrando aí. Peço perdão pelo problema que aconteceu, questão de conexão, né? Eu moro num lugar que a conexão já não é lá essas coisas, então às vezes dá algum probleminha. Bom dia, Mônica. Sejam bem-vindos aí os nossos ouvintes e acompanhantes aí nessa jornada de hoje. E domingo, só antes da gente entrar no tema e você se apresentar, eu quero só ler uma poesia que eu sei que você gosta e quem não conhece, eu quero que conheça, porque essa poesia, quando eu a conheci, me tocou profundamente, me deixou muito emocionada e foi ali que começou uma jornada, uma etapa da minha jornada de autoconhecimento e essa poesia ela tem muito a ver com essa autobusca, né? Com essa jornada interior. Então vou ler rapidinho para a galera conhecê-la também, para quem não conhece. Então vamos lá. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De o não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa, enfim, o que esqueci, olhando, relembrar, na ausência, ao menos, saberei de mim. E ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Dia a dia mudamos para quem? Amanhã não veremos. Hora a hora, nosso diverso e sucessivo alguém desce uma vasta escadaria agora. E uma multidão que desce sem que um saiba de outros, vejo os meus e fora. Ah, que horrorosa semelhança tem. São múltiplo, mesmo que se ignora. Olho-os, nenhum sou eu, a todos sendo. E a multidão engrossa, alheia a ver-me, sem que eu perceba de onde vai crescendo. Sinto-os a todos dentro em mim mover-me e enumero, prolixo, vou descendo até passar por todos e perder-me. Meu Deus, quem sou? Que desconheço, o que sinto que sou, quem quero ser? Mora distante, onde meu ser esqueço, parte remoto para me não ter. E Fernando, mim, talvez seja o que mais se aproxima aí dessa essência
do Enneagrama e dessa busca interior pela nossa alma, por nos restaurarmos, nos reencontrarmos, nos reconectarmos com a nossa essência. Então, domingo, seja muito bem-vindo. Gratidão de novo por você estar aqui. E vamos a esse tema maravilhoso, mas antes, luz e sombra, né, de cada eneatipo, mas antes de mais nada, por favor, se você pudesse, apresenta um pouco aí para as pessoas que não te conhecem. Muito bem, então bom dia para você, Bom para dia. todas as pessoas que já estão conosco. É muito bom começar com essa poesia de Fernando Pessoa, que é Lindo. extremamente simbólica, né? A criança que eu fui, chora na estrada, deixei-a Eu fico até ali quando arrepiada vim quando eu ser leio quem ela. sou. Mas hoje, Sim. vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. E Isso aí. nos trabalhos que a gente faz de Enneagrama e de Renascimento, a gente tomou a liberdade, né, de acrescentar ou de mudar essa primeira quadra da poesia de Fernando Pessoa. E a Ah, que gente bacana. coloca: a criança que eu sou vai comigo pela estrada. Ah, muito bem. Encontrei-a quando a aceitei ser quem sou. Ela vai comigo, aceita e amada, ensinando o caminho por onde eu vou. Nossa, Então, maravilhosa. Depois quero essa citação para colocar bem em destaque para eu lembrá-la. Sempre. porque Muito aí é a bom. reconexão com essa criança que Exato. simbolicamente fala do melhor de nós mesmos, da nossa essência, a nossa Sim, criança sagrada, né? Muito bem, gente. sim. Então, meu nome é Domingos Cunha, eu faço parte do Instituto Enneagrama Shalom, um grupo de pessoas que proporcionam o acesso a essa sabedoria do Enneagrama e propõem experiências de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação. E é um prazer estar aqui e podermos compartilhar nesta manhã um pouco dessa sabedoria do Enneagrama. Aliás, antes de você começar, quero só fazer um adendo, porque eu retomei a leitura do teu livro. Gente, indico o livro do Domingos sobre o Enneagrama, né? O Crescendo com o Enneagrama na Espiritualidade. Eu retomei a leitura porque eu li ele há uns anos atrás e aí retomei essa semana. E tem uma citação que você faz aqui no livro que eu achei maravilhosa e que hoje, depois dos processos que eu até comentei com você que eu passei nos últimos anos, com transtorno de pânico e tal, é uma citação que eu achei maravilhosa e fez todo sentido para mim, que é, você diz, ouvi um dia que a religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno e a espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá. E isso é fantástico, porque é bem isso, é exatamente isso, né? A gente passa pelo É, inferno e aí vamos rumo à luz. o céu e o inferno estão dentro de nós, começam dentro de nós. Exato, eu E aprendi isso com a carne. essa frase eu vi num para-choque de caminhão, né? Há alguns Que anos era máximo! muito tradicional e eu sempre achei uma filosofia muito bonita nessas Maravilhoso! frases de para-choque de caminhão. E é Somos isso, né? dois, A eu amo. espiritualidade é essa busca pelo sentido e é isso que nos faz ir além, né? É um movimento de dentro para fora e é um Exato. movimento que se baseia na experiência pessoal, que é Sim, insubstituível, que ninguém pode terceirizar, né? E o exato. Enneagrama situa-se como uma ajuda, um grande mapa nesse processo de transformação Sim, interior. sim. Para mim é o mapa mais fenomenal, chocrível, como eu gosto de dizer, que existe. Porque ele é de uma precisão e uma profundidade sobre a compreensão dos nossos mecanismos, que para mim, quando eu conheci em 2010, eu fiquei altamente assim, tipo, uau, chocada com aquilo. E foi muito, muito interessante, porque eu conheci você e o Enneagrama juntos, praticamente, dentro da pós-graduação da Transpessoal,
da psicologia transpessoal da Lubrati, né, em 2010, e eu nunca tinha ouvido falar sobre Enneagrama. E aí, o Luiz, né, Carlos, que é quem dá essa cadeira na pós-graduação, nos aplicou o teste, que é o teste que o Jung elaborou para você encontrar a sua. E o meu teste foi, tipo, meio bizarro, assim, porque ficaram entre cinco eneatipos. Porque foi muito, tipo, eu fui só, tipo, fazendo, preenchendo. E quando foi fazer lá o levantamento, eu fiquei entre 5. E o meu eneatipo só ganhou por causa de um ponto. Só que aí, daí, quando a gente foi para o conhecimento, quando a gente foi lá para a imersão dentro do que é o Enneagrama e tal, quando eu fui vendo as informações e tal, eu falei, cara, eu não tenho dúvida de qual seja o meu eneatipo, porque ali eu já tinha um processo de autoconhecimento já de uma década, então eu já tinha muito conhecimento sobre os meus próprios, né, meandros e lacunas e enfim, todos os meus labirintos. E quando a gente foi vendo lá cada eneatipo, né, cada perspectiva, os aspectos, como que olha, como que sente, tal, não sei o quê, eu fiquei mais estarrecida ainda, porque eu falei, cara, nunca imaginei que alguém fosse me descrever tão precisamente. Eu achei fantástico, fantástico. E para mim é o mapa mais fundamental que existe para esse desenvolvimento aí da personalidade. Porque não basta conhecer, né? A gente precisa desenvolver a nossa personalidade para desenvolver o nosso próprio processo evolutivo, espiritual, humano. Então, para mim, acho que todas as pessoas necessitariam passar por esse processo, né? Conhecê-lo, aprofundá-lo e poder se desenvolver, porque as lacunas que a gente carrega, a gente acha que é assim mesmo, que faz parte, né, que tá tudo bem, mas elas só aumentam o vazio interior. E eu vi que através do Enneagrama que havia um caminho, que podia haver um modo, né, um meio de conseguir restaurar tudo isso e integrar a mim mesma, né, por algum ponto realmente consistente. E eu vejo que o Enneagrama é isso, é esse instrumento fantástico de conseguir fazer com que a gente aí se integre. E uma coisa que eu achei, desde que eu conheci o Enneagrama, eu comecei a comprar livros e apostilas e ler sobre Enneagrama. Sou uma estudiosa cá com meus botões, porque nunca fiz uma formação em Enneagrama. Mas acho bem interessante que em todos os lugares que a gente vai buscar informações sobre o Enneagrama, o foco é sempre muito na sombra. É sempre muito nos aspectos que eu diria, tipo, que é o que a gente considera como falhas da nossa personalidade. Mas pouco se fala sobre a luz, sobre as virtudes de cada um, o que cada um traz, porque sombra e luz fazem parte, né? E fraquezas e forças também. Então, eu quero que você conte aí um pouco para a gente em relação a cada eneatipo, quais são essas sombras e essas luzes que cada um traz no momento que se produz aí a personalidade. Sim, muito bem. Então, é isso. Realmente o Enneagrama é um sistema que nos ajuda a entender as luzes e as sombras. E sempre é importante trazermos isso. A excelência do Enneagrama não é no diagnóstico. Claro que ele nos ajuda a entender quem somos nós e porquê nós somos assim, porque nós temos determinados padrões repetitivos. Isso é muito claro no Enneagrama. E isso é uma grande ajuda, com certeza. Mas a excelência do Enneagrama está sobretudo quando nos mostra o melhor de nós mesmos, a nossa essência. No Enneagrama trabalhamos com esses dois pilares. Personalidade, e a personalidade compreende esses mecanismos inconscientes que nós estruturamos na infância para sobreviver,
por não termos sabido lidar com as experiências traumáticas. Então essas experiências nos desconectaram daquilo que nós éramos de verdade e a gente criou uma persona, uma máscara, né? E a gente vai repetindo isso ao longo da vida. E o Enneagrama nos ajuda a identificar isso com muita clareza, a entender o porquê, a entender como funciona essa estrutura. Mas o Enneagrama tem outro pilar que chamamos de essência. E essência, por definição, é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser aquilo que é. Então, quer dizer, a essência é o que nos constitui de verdade, é a nossa identidade, é a natureza da nossa natureza. Jean-Yves Leloup, que tem muita ligação com a tradição da Unipage, da Allubrati, né? Diz assim: é preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. E é isso, né? Cuidar da essência, que é o melhor de nós mesmos. Em nós que não estamos bem, que muitas vezes ainda vivemos dominados, condicionados pelas sombras da personalidade. Então a excelência do Enneagrama está aí, né? Em apresentar-nos esses dois grandes portais e, sobretudo, quando nos dá caminhos de crescimento, caminhos muito profundos e muito conscientes para fazer esse movimento da personalidade para a essência, integrando aquelas habilidades que a personalidade nos deu, mas colocando o centro da nossa vida na essência. Aí está a riqueza maior, né? Então nós poderíamos dizer, olha, na tradição do Enneagrama, a sombra está relacionada com aquilo que chamamos de paixões. Paixões. Essa definição das paixões, ou a identificação e a descrição das paixões, foi sendo enriquecida ao longo de vários séculos e com a contribuição de várias sabedorias neste caudal do Enneagrama que chegou até nós. E uma das fontes principais é a contribuição dos padres do deserto, uma geração dos primeiros monges do cristianismo a partir do século IV. Então eles identificaram e deram para o Enneagrama essa grande contribuição, o que eles chamavam de paixões. A palavra paixão no grego é pathos, e pathos deu origem à patologia, quer dizer, tem a ver com doença. São as doenças da alma, né? Em latim é a palavra passio, que foi traduzida por paixão, e em latim passio lembra sofrimento. Então quer dizer que a personalidade, ela nos causa sofrimento. E eu gosto de usar o sentido da linguagem popular, né? A gente costuma brincar e dizer que quando uma pessoa está apaixonada, ela fica cega. Aí depois casa e recupera a visão rapidamente, né? Mas então, paixão nos fala de algo que nos deixa cegos, que nos impede de enxergar aquilo que nós somos e aquilo que os outros são, né? Então é um vício emocional, é uma distorção da nossa realidade e da realidade dos outros. E então isso está consignado na tradição das paixões. Então em cada ponto do Enneagrama nós vamos ter uma paixão que ela é estruturante da personalidade e é no fundo aquilo que está por trás de todo o comportamento inconsciente. Mas também temos uma virtude que corresponde a um estado emocional da nossa essência. Quando nós estamos conectados com o nosso eu verdadeiro, o nosso estado emocional se configura naquilo que os padres do deserto chamavam de virtudes. Então nós temos aí 9 pares de paixões e virtudes, né? E podemos talvez falar disso, né? Explicar um pouquinho. Aí a gente podia seguir pelos centros, os 9 tipos do Enneagrama se dividem em 3 centros de inteligência. Inteligência como habilidades, como energias predominantes. Nós temos o centro da inteligência prática ou física, onde predomina mais uma energia de ação, do fazer, do agir, do realizar.
Aí nós vamos ter os tipos 8, 9 e 1. No tipo 8, nós temos a paixão da luxúria. A palavra luxúria vem de luxo. Luxo é aquilo que é exagero, excesso, aquilo que não era necessário. Então, a paixão da personalidade 8 é essa intensidade. É um exagero de força, de afirmação, de intensidade, que acaba passando por cima de tudo e de todos, com o perigo até de fazer do outro objeto. Então é essa paixão marcada pela insensibilidade, né? A objetificação do outro. Mas, na essência, nós temos a virtude da inocência. Inocência como ausência de maldade, como bondade natural, um coração grande, a generosidade, a compaixão, um olhar amoroso sobre a realidade. Então, temos aí na personalidade, o 8 é um tratorzinho. Na essência, o 8 é uma pessoa de um coração enorme, né? E aí, claro que você já está perguntando, sim, e onde é que está o botãozinho para desligar um e ligar o outro? Esse botãozinho chama-se consciência, é um processo de consciência, de trabalho interior, e o Enneagrama nos dá caminhos para isso, para converter a paixão em virtude. A paixão é o caminho para a virtude, né? Leloup dizia também, a personalidade é o caminho para a essência, assim como a lagarta é o caminho para a borboleta. É isso, né? E o primeiro passo é esse, da gente tomar consciência, aceitar, acolher essa paixão e depois deixar que ela nos leve aos campos da essência, aos horizontes da essência. Então no 8 nós temos isso. No 9 nós temos a paixão da preguiça. E é bom explicar que essa preguiça não tem nada, absolutamente nada a ver com trabalhar ou não trabalhar. Esse conceito de preguiça relacionado com trabalho é muito recente, tem a ver com a nossa cultura capitalista, mas a palavra preguiça, na origem lá do século IV, sempre é bom lembrar que temos aí uma distância de 16 séculos e além da evolução dos conceitos, temos uma distância cultural. Lá no século IV isso nasce no Médio Oriente, era uma cultura mais vivencial, mais simbólica, né? Como todas as culturas semitas. Hoje nós estamos numa cultura que é mais racional, então esses conceitos foram muito distorcidos. E a palavra preguiça talvez tenha sido uma das mais distorcidas. O que é que significa preguiça no Enneagrama? Esquecimento de si. Autodesvalorização. Eu perdi a consciência do meu valor. Então eu acho que eu não sou importante, tanto faz como tanto fez. Eu me desconectei de mim, me desliguei de mim. Eu não valorizo os meus sentimentos, eu não valorizo os meus ideais, eu não valorizo o que eu sinto, o que eu quero dizer. Eu esqueço disso, eu me deixo em segundo plano. Essa é a paixão do 9. É isso que desestrutura o 9. Mas a essência do 9 vai nos trazer uma virtude que hoje chamamos de ação certa. O 9, quando está no estado de essência, ele tem, por natureza, essa excelência de saber o que deve ser dito no momento oportuno e o que deve ser feito no momento certo. A ação certa. Isso é a riqueza do 9. Os padres do deserto chamavam diligência. E a palavra diligência, ela diz mais do que a ação certa. Diligência, diligens, em latim significa fervor, entusiasmo, dinamismo, amor por fazer a coisa certa. Diligência é o amor, o entusiasmo por fazer a coisa certa. E aí, na essência, o 9 vai nos mostrar uma pessoa extremamente dinâmica, de um dinamismo sereno, muito assertivo, uma presença, inteireza em cada momento, né? Isso é uma riqueza extraordinária. E no
No ponto 1, nós vamos ter a paixão da ira. A ira, no 1, é uma explosão vulcânica. O tipo 1, na personalidade, ele acumula raiva. Ele não se permite expressar a raiva. E então, quando a irritação vem, ele fica reprimindo, ele se culpa por sentir raiva. O tipo 1, ele tem raiva por ter raiva. Isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e depois acaba explodindo. E quando explode, geralmente explode com as pessoas mais próximas, porque aí ele sente que já pode ser do jeito que ele é, que as pessoas vão aceitá-lo, né? Ele não tem aquela obrigação de continuar mantendo a imagem da pessoa correta e perfeita. Ele acaba explodindo com as pessoas mais próximas de uma maneira desproporcional. E depois da explosão vem constrangimento, vergonha, culpa. É um ciclo vicioso, né? Então esse é o estado doentio da personalidade 1. Na essência nós temos a virtude da serenidade. Serenidade. A paz interior, a tranquilidade. Os padres do deserto chamavam paciência também. Também não é paciência no sentido que nós usamos hoje, tipo assim, aguenta. A paciência ao pé da letra significa duas palavrinhas do latim, pax, que significa paz, e sciens, que significa saborear. Então, paciência ao pé da letra significa saborear a paz. É um estado interior de paz, de serenidade, de tranquilidade, de quietude, que eu me permito curtir, saborear. Eu acho que eu gosto muito de trazer, talvez a palavra que hoje para nós explica melhor a virtude do ponto 1 do Enneagrama é a palavra brincar. Brincar. O que é brincar? É fazer uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque gosto. Sim. Brincar é o prazer de ser, de apenas ser. Viver isso, deixar fluir sem regra, sem culpa, sem norma. Então, isso é a expressão genuína da virtude do 1, a serenidade. Então aí nós temos o primeiro centro, que chamamos centro mais físico, prático, da energia da ação. Aí depois nós entramos no próximo centro, que chamamos de inteligência emocional. Aí nós vamos ter um foco maior no relacionamento interpessoal, no clima, no ambiente afetivo, na pessoa, no cuidado com as pessoas, né? E temos aí uma energia muito forte das emoções, dos sentimentos. E aí nós vamos colocar os tipos 2, 3 e 4 do Enneagrama. No 2, qual é a paixão do 2? É a paixão do orgulho. E o orgulho, em primeiro lugar, significa o quê? Eu achar que eu não tenho necessidades. Então é uma sensação de autossuficiência. Eu estou bem, eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso é uma negação da carência, não é? Porque no fundo eu sinto uma carência enorme, mas eu tenho medo de expressar a minha carência e ela não ser vista ou não ser acolhida, né? Não ser preenchida. Então eu acabo inconscientemente criando essa crença de que eu não tenho necessidades. No segundo nível, o orgulho significa eu sou uma pessoa boa, insubstituível, eu ajudo tanta gente, o que seria de fulano e de fulano e de fulano se não fosse a minha ajuda? Então eu me sinto insubstituível. E num terceiro nível, a quinta essência do orgulho é quando eu sinto que eu sou uma pessoa tão boa, que eu até sei o que é melhor para os outros. Isso é a quinta essência do orgulho. Claro que isso esconde um vazio emocional, uma carência, uma solidão emocional muito forte, muito dolorosa. E essa é a paixão do 2. Isso faz com que a pessoa tipo 2 viva em função dos outros, ajudando, cuidando, dando atenção aos outros e deixa de perceber o seu vazio, a sua carência, deixa de cuidar de si. Na essência, a virtude do 2 nós chamamos humildade. E a palavra humildade também precisa ser
resgatada na nossa cultura, porque humildade ficou conotado como uma pessoa humilde é assim um coitadinho, né? Não tem nada a ver com isso. A palavra humildade vem de humus, e humus significa terra fértil. Terra fértil. Uma terra que é capaz de produzir muita coisa e muita coisa boa. Então isso quer dizer que o tipo 2, na sua essência, é uma terra fértil. Dentro do tipo 2, há um espaço de vida, de criatividade, de abundância. Ele não precisa ficar mendigando a atenção dos outros, porque tem essa riqueza dentro dele. Mas repare, humildade nos lembra, por um lado, terra, e terra nos lembra contingência, fragilidade, dependência. A terra é necessitada de cuidado. Se a terra não for cuidada, ela não produz. Agora, quando a terra é cuidada, tem sol, água, adubo, quando a terra é cuidada, ela vira uma terra fértil. Então isso significa o quê? Que o caminho para o tipo 2 é cuidar de si, cuidar dele mesmo. E quando o 2 cuida dele mesmo, em vez de ficar focado nos outros, ele encontra dentro de si tudo o que ele precisa. Essa abundância que sacia a sua carência e que depois transborda livremente para os outros, né? Então temos aí o ponto 2. No ponto 3, a paixão do 3 é a paixão da vaidade. Vaidade. E na nossa cultura também nós identificamos vaidade com exibicionismo. E não é isso. O sentido original não é esse. Por isso que eu gosto de trazer um outro conceito que vem lá do século IV, que é o conceito de vanglória. Vanglória. Glória, ao pé da letra, significa prazer. Então é uma sensação de prazer, que é experimentada aqui na região do peito, né? O peito abre e o nariz sobe, né? Isso é glória, é uma sensação física de prazer. Van quer dizer vazia, oca, ilusória. Então é um prazer ilusório, que é um prazer que não vem de dentro de mim, não tem sustentação interna. É um prazer que vem de fora. De quê? Da sensação de eu ser visto com admiração. Então a vaidade é isso, é aquela crença de que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa para sentir que eu existo, para sentir que eu sou visto com admiração. Isso é vaidade, é vanglória. Repare, eu esqueço de ser e eu me identifico com o fazer. Eu acabo me perdendo na minha identidade. Na essência, exato, na essência, a virtude do 3 chamamos de veracidade. Veracidade vem de uma palavrinha do latim que é verus. Verus é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, aquilo que merece confiança, que é digno de confiança. Repare, o prazer que vem da vaidade, da vanglória, ele não merece confiança, porque ele é ilusório, ele é externo, ele depende do que eu faço. Agora, o prazer que vem de dentro é verdadeiro, porque ele não depende de nada. É o prazer que o 3 experimenta quando se permite parar e apenas ser. É o prazer que ele experimenta quando se permite fazer algo que ele gosta, apenas porque gosta. Não vai ter lucro, não vai ter foto nas redes sociais. Apenas ele gosta. É o prazer que ele experimenta quando se permite estar com as pessoas que ele ama. Então é um prazer gratuito. Por isso que é verdadeiro, autêntico, vem de dentro, não depende do fazer, não depende de plateia. Então temos aí a luz e sombra do ponto 3, né? No ponto 4, nós temos a paixão da melancolia. Melancolia. O que é melancolia? A gente costuma traduzir por tristeza, mas não é tristeza, é algo diferente. Victor Hugo, aquele grande escritor, dizia assim: melancolia é a felicidade de estar triste.
profundo, né? A felicidade de estar triste. Tem a ver com Faz isso, muito ao pé da sentido. letra. Melancolia quer dizer tristeza profunda, pessimismo, desencanto, desgosto pela vida. Então é uma sensação de desencanto, a Aham. sensação de que a vida é um absurdo. Nada vale a pena. Por mais que eu faça, não adianta. Então esse desencanto, essa perda, desânimo, a palavra desânimo, que quer dizer ausência de alma. Ânima, alma. Alma. Desânimo, ausência de alma. É a paixão do 4, é uma tristeza profunda, né? Aham. E isso tem a ver com autoestima baixa, com não acreditar em si mesmo, por aí. Uma sensação de inadequação, de desvalor. Mas, no estado de essência, a virtude do 4, e os padres do deserto colocavam 2 virtudes no 4 e não apenas uma, isso é interessante. A primeira virtude chama-se equanimidade. Equanimidade, ao pé da letra, quer dizer equilíbrio emocional, ter as emoções equilibradas, preenchidas, harmonizadas. Equilíbrio emocional, equanimidade, quer dizer ter a alma saciada. É uma satisfação emocional, aquele estado de contentamento, de plenitude, de inteireza. A sensação é não falta nada. Na personalidade, a sensação do 4 é falta. E o 4 vai procurar o que falta no passado, ou vai procurar o que falta no futuro, através da imaginação. E ele sempre tem essa ansiedade. Na essência, a sensação é de plenitude. Não falta nada, ter a alma satisfeita. E a outra, isso me dá a sensação de equilíbrio emocional, de estabilidade emocional, a sensação de que eu sou igual, que eu tenho valor. E a outra palavra que os padres do deserto traziam era a palavra caridade, que também foi distorcida. Hoje, na nossa cultura, nós interpretamos caridade como dar esmola, para calar a nossa consciência. Não tem nada a ver com isso. Caridade, no grego, cari, coração, dade, doar-se. Então, caridade é o coração se doando. É doar-se a partir do coração. E aí, repare, quando o 4 experimenta a equanimidade, essa abundância, satisfação interior, ele deixa transbordar, ele se doa. E então o 4 encontra a plenitude no serviço, na doação ao outro. Aí ele percebe que realmente ele tem valor, que ele faz a diferença, que ele é especial. Isso é a luz do 4, né? E aí nós concluímos o centro emocional. Aí temos o centro da inteligência racional, que é o povo que pensa, ou pelo menos que pensa, né? Então o foco agora está no conhecimento, no entender, no compreender, nos processos, no passo a passo. Tá? São pessoas que sempre perguntam porquê, como assim? Elas precisam entender antes de agir. E aí no centro emocional começamos com o tipo 5, né? Que é o racional por excelência, né? Sem E... ver. Exato, né? Então qual é a paixão do 5? A paixão do 5 é a cobiça ou avareza. E aqui de novo precisamos explicar. Na nossa cultura, cobiça ficou relacionado com apego a bens materiais. Não é isso. Isso pode ser apenas um sucedâneo da cobiça. A cobiça é uma curiosidade intelectual, uma necessidade insaciável de saber, de entender, de compreender. Saber para o 5 significa saber tudo. Não saber tudo significa não saber nada. Então ele é insaciável nessa busca pelo saber. E essa busca pelo saber, aí está o sentido mais profundo da cobiça, da avareza, é para quê? Para ele conseguir manter o controle das suas emoções. A experiência traumática da criança 5 está relacionada com uma
emoção muito forte com a qual a criança se assustou. A criança terá sentido uma raiva muito forte de alguém muito próximo. E ela se apavorou com isso. E a decisão inconsciente foi: eu não quero nunca mais sentir isso, porque eu tenho medo de perder o controle. E então ela vai em busca de entender. Ela se refugia no mundo mental para desconectar do emocional, para não sentir essa raiva assustadora. E no fundo a cobiça é uma cobiça, uma aspiração profunda pelo autocontrole. A aspiração profunda por uma tranquilidade interior, onde a raiva não apareça, onde as emoções não baguncem a minha vida. E aí eu me reduzo a esse mundo racional da observação, do entender, do saber, das explicações. A minha vida fica como um quebra-cabeças, onde cada peça tem que estar no lugar certo. E está tudo ótimo quando eu encontro a explicação para tudo. Tá? Porque aí as emoções ficam sob controle. As emoções não atrapalham a minha vida, né? Nem as sensações físicas. É como se o 5, na personalidade, ele desconecta das emoções e desconecta do corpo, né? Sim. Na essência, nós temos uma virtude que hoje na literatura do Enneagrama geralmente se chama de não apego. É uma expressão moderna. A expressão antiga, originária lá do deserto, é a palavra liberalidade. Liberalidade vem de liber. Liber significa liberar, deixar fluir, doar-se, generosidade, doar-se. Então, liberalidade é liberar a alma, deixar as emoções se expressarem, se manifestarem. Na personalidade, o 5 retém as emoções. É como se colocasse uma grade de aço aqui na região do coração e o coração não se manifesta. A gente brinca e diz que na personalidade tipo 5 tem cara de paisagem. Quer dizer, a expressão do rosto do tipo 5, se ele receber a notícia que ganhou na Mega Sena, se o 5 receber a notícia que ganhou na Mega Sena, como é a expressão? É assim. Agora, legal. Se o 5 receber a notícia que morreu uma pessoa, faleceu uma pessoa muito querida, qual vai ser a expressão do rosto? Assim. Não há alteração. As emoções não se manifestam. Aí, repare, na essência, ele libera o que está sentindo. O que ele sente, ele expressa. Ele manifesta. Então é uma generosidade emocional. Deixar fluir espontaneamente as suas emoções. E isso se expressa sobretudo quando o 5 expressa, manifesta, comunica a abundância da sua amorosidade. Há uma amorosidade, uma energia física e amorosa muito intensa, que o 5 antes retinha e que agora ele libera e expressa de uma maneira muito espontânea, de uma maneira muito leve, muito delicada, muito refinada. Esse é o estado de essência do 5, não é? Que faz sentido aí, não é? Muito bem. No 6, no ponto 6... Me identifico, né? No 6, no ponto 6 do Enneagrama, nós temos a paixão do medo. E de novo aqui eu gostaria de explicar o medo. Na nossa cultura, nós identificamos medo com fobias. Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de um acidente, eu tenho medo de pegar Covid. Tá bom, isso é outra coisa. Mas o medo do Enneagrama, talvez a palavra que melhor descreve é ansiedade. Ansiedade, apreensão. É aquela sensação física de que eu estou só, eu sinto que não tem ninguém para me proteger, eu não confio em mim, e eu também não tenho ninguém em quem me apoiar, e a sensação é que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim. Isso me deixa uma sensação de insegurança, de impotência. Isso gera sensações físicas. O medo, talvez
O mais fácil para a pessoa identificar o medo é fazer um checklist. Olha, é frequente para você perante situações novas, difíceis, desafios. Perceba as sensações, um tremor nas pernas e ao mesmo tempo uma sensação de paralisação. Segundo, frio na barriga, suor frio nas mãos, o coração dispara, parece um ataque cardíaco. Aqui sufoca, a respiração fica sufocada. O pescoço parece que enterra no meio dos ombros. Isso são as manifestações, os sintomas físicos da paixão do medo. Que podemos dizer é uma paralisação. O corpo para, o emocional paralisa, fica só aquela angústia, e o mental chega ao ponto que também paralisa. Parece que dá um branco e eu não consigo pensar mais nada. Isso está associado à projeção de cenários. Eu fico projetando os piores cenários possíveis. É uma tentativa em vão de eu me proteger, de eu me preparar para o que der e vier. Só que isso aumenta a insegurança, aumenta a ansiedade. Né? Na essência, a virtude do 6 nós chamamos coragem. Olha que bonito. Coragem é diferente de ousadia. Né? A gente às vezes interpreta que a pessoa corajosa é aquela que vai com tudo. Não, isso às vezes é dominado pelo medo. Né? Algumas pessoas tipo 6 têm essa ousadia, mas é uma maneira desastrada de fugir do medo, de se livrarem da ansiedade. Coragem é diferente. A palavra coragem, duas palavrinhas, cor, coração, em latim. Agem, aticum, em latim, ação. Então, coragem é agir pelo coração. O coração é que vai orientar o que eu faço, o que eu sigo, as minhas opções. Podemos dizer a virtude do 6 é intuição. A intuição é uma voz que vem do coração. Não é da cabeça. Na personalidade o 6 vai pela cabeça. Na essência ele vai pelo coração. Vem aquela intuição, aquela luz. O tipo 6 enxerga, sente, percebe que aquilo é bom, que é o melhor, que é o caminho, que é a solução. Intuição, eu gosto muito dessa expressão, é aquilo que a gente sabe que sabe. A gente não sabe como sabe, mas a gente tem certeza que sabe. E saber que sabe é o suficiente. Eu não preciso entender. Eu sigo, é um movimento do coração, né? E isso é uma riqueza extraordinária no 6, né? Sim. No 7, para a gente completar aí o círculo, no 7 nós temos a paixão, duas palavras que geralmente vêm, ou uma palavra mais forte que precisamos explicar de novo, a palavra gula. E na nossa cultura a gula ficou identificada com comida. Não é isso, não tem a ver. Tá? O que é gula? Gula é uma necessidade insaciável de antecipar prazer. Podemos dizer a gula é um prazer virtual. Eu tenho que estar sempre pensando, imaginando, trazendo situações, criando situações prazerosas, interessantes, divertidas, novas, agradáveis, né? Porque no fundo a experiência dolorosa do 7 é eu não aguento ficar no aqui e agora. A sensação de parar, de estar no aqui e agora, me traz uma sensação insuportável de angústia, de agonia de morte. Eu não aguento. E então eu me projeto, através da imaginação e do planejamento, eu me projeto no futuro. A fuga do 7 é uma fuga para o futuro. E eu passo a vida buscando na minha imaginação experiências agradáveis e prazerosas, antecipando o prazer. Então não é necessariamente comida, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser viagem, pode ser trabalho, qualquer coisa que eu mentalmente planejo, imagino, antecipo. Mas repare, é virtual, é mental. Eu não sinto, porque aquilo não é real. Então aquilo não traz satisfação física, não sacia. Isso deixa um rastro de ansiedade muito grande. É como se o tipo 7 não consegue parar. Ele não se suporta. Ele não se suporta estar presente a si mesmo. Conectar consigo.
Ele não encontra dentro de si o prazer suficiente para viver. Então ele tem que buscá-lo no futuro. Isso cria uma ilusão, não é? Na essência, nós temos duas palavras que a tradição nos traz para falar da virtude do sete. Uma é a palavra sobriedade. Sobriedade vem de sóbrio. Sóbrio é aquele que está bem pelo que é, sem precisar ingerir nada externo para ficar bem. Ele está bem, está feliz a partir dele mesmo. Sobriedade. É quando o sete encontra dentro de si mesmo o prazer suficiente para estar bem no aqui e agora. Para estar presente. A outra palavrinha é a palavra temperança, que nos lembra equilíbrio, né? Temperar é misturar adequadamente. Nós usamos, por exemplo, vocês estão aí agora aí em São Paulo, né? Num frio terrível, aí vai tomar banho, a água está muito gelada, aí tem que misturar água quente para encontrar uma temperatura, primeiro que seja suportável e depois, de preferência, que seja agradável, prazerosa. Então, temperança é isso, é o sete, a encontrar um jeito de viver que mistura sofrimento com prazer, dor com alegria, para que a vida seja possível, primeiro, que eu dê conta de viver, que eu não preciso fugir, que eu dê conta, e de preferência que ela se torne gostosa, agradável. Temperança também nos lembra temperar a comida, é o mesmo significado. O tempero faz com que a comida se torne agradável, prazerosa. Né? Então é encontrar um prazer verdadeiro que dá sentido à minha vida. Isso tem a ver com o sentido da vida, o projeto de vida do sete. E outro sentido ainda que nos ajuda a entender a palavra temperança, nós podemos encontrar na arte antiga de fabricar espadas. Como é que fabricava a espada? Uma barra de aço que é colocada no fogo. Ela fica em brasa. Depois tira do fogo e haja porrada, martelo. E depois é colocada na água fria, aquele choque. E esse choque de fogo e frio e porrada dá têmpera à espada. O que é têmpera? É resistência. Bata onde bater, não quebra. Então quer dizer, a têmpera do sete é quando o sete aprende a enfrentar a vida do jeito que ela é. A enfrentar as dificuldades, os desafios, sem fugir, sem racionalizar, sem enfeitar. Enfrenta. E aí ele percebe que ele é capaz, que ele dá conta. E encontra aí um prazer suficiente para viver a vida, venha o que vier. Isso é a temperança. Então é a luz e a sombra aí no ponto 7. Fizemos aí essa viagem por todos os pontos, né? A viagem. Isso. Maravilhoso saber, através de ti, né? Aqui pessoalmente, à distância, mas pessoalmente, sobre essa luz e essa sombra de cada um, porque, enfim, uma coisa é ler, né? A gente lê nos livros, os descritivos e tal, mas outra coisa é essa vivacidade, né? Do conhecimento aqui e agora. Maravilhoso. Domingos, gratidão, maravilhoso. Eu teria uma infinidade de perguntas. Imagino que o povo que está acompanhando a gente também. Não consigo nem ler direito aqui os comentários. Muitas pessoas te conhecem pelo que eu estou vendo aqui e conhecem o teu trabalho, então maravilhoso isso. Para quem não conhece, você falou que você tem um instituto, né, que faz formação em Enneagrama, né? E depois, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente finalizar, não sei como é que tá o teu tempo, eu Tá queria só tranquilo. Tá tranquilo? Ai, que ótimo! Então, vamos ficar aqui hoje, gente. Vamos ficar aqui hoje, porque, assim, é um conhecimento tão vasto, tão magnífico, né? Tão maravilhoso acerca de quem somos dentro aí desse jogo das personas, que daria para ficar aqui, né, ad infinitum falando sobre isso. Mas
a gente tem limitações, obviamente, né, de tempo e espaço, então vamos, de repente, aí ir pelo caminho de uma coisa que eu acho muito interessante e que eu particularmente sei muito pouco sobre isso, que é o sistema das flechas. Porque quando eu aprendi lá atrás, né, sobre o Eneagrama, foi dito que a gente tem aí a luz e a sombra através das flechas. Então, a flecha que vem é a sombra e a flecha que vai é a luz. Não sei se está correto ou se é o contrário. Mas que tem a ver com as flechas que estão dentro aí do Eneagrama e que carregam nelas esses aspectos de 2 outros eneatipos que vão influenciar o meu, por exemplo, né? Então, cada um tem aí o seu jogo dessa tríade, né? Cada eneatipo tem uma tríade, além dos subtipos, enfim, além de todo o restante dos aspectos, porque também ouvi que, quando aprendi sobre o Eneagrama, que nós somos todos, na verdade. Nós temos aspectos de todos, e isso para mim fez total sentido, porque a gente se identifica com aspectos de todos. Só que, sobretudo, alguns aspectos se sobressaem muito, né? E, no meu caso, eu consegui identificar claramente quais são os momentos, e geralmente são nos momentos de tensão emocional, que daí o meu eneatipo vem para fora gritando. Porque ele quer sair pela tangente. Falou em emoção, quer sair pela tangente. E vive nessa busca absurda de insuficiência, né? De achar que sempre precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa conhecer mais, precisa entender mais, compreender mais, adquirir mais e tal, não sei o que, e não para, e a minha mente é totalmente projetada assim, eu convivo com ela todos os dias nessa busca incessante que eu tenho que estar o tempo inteiro freando, porque senão eu sei que eu vou me perco. Mas voltando às coisas, à questão das flechas, você pode falar um pouquinho em relação ao que significa essa tríade e essas flechas aí que nos motivam a coisas, mas também nos afastam de coisas? Porque, por exemplo, no meu caso, as minhas flechas são 7 e 8. E eu entendi que dentro dessa influência, o meu 7 é onde eu me perco. É onde eu me vou, que é pela gula. Eu quero tudo, quero fazer tudo. Vivo na projeção do futuro, que cria milhares de coisas na minha cabeça. Me encho de dopamina, fico O que eu faço primeiro? Quero tudo. E tem o meu 8, que é o que me salva, que seria o quê? O centramento, pé no chão, né? Bota o pé na terra, vamos lá, tem que fazer. Sai do plano das ideias, tem que realizar, enfim. E eu vivo ali nesse jogo. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre essas influências. Perfeito, né? Perfeito. Você já deu aí uma aula de flechas de tipo 5, né? Olha, primeiro eu gostaria de resgatar aí uma observação que você trouxe e que é importante. O que é que significa esse símbolo do Eneagrama? Esse símbolo é um mapa. É um mapa de tudo e de todas as coisas. Em Alexandria, lá a partir do ano 331 a.C., quando surgiu esse símbolo, baseado em leis matemáticas, ele era usado para quê? Para explicar como funciona o movimento dos astros no universo. Depois ele foi usado para explicar os movimentos que acontecem na Terra, os processos, as mudanças. E depois, a partir do século IV, ele começa a ser usado para explicar os movimentos da alma humana, os nossos estados emocionais. E aí, repare, esse símbolo, ele se baseia em leis matemáticas. Há uma sequência. As coisas não acontecem por acaso, não é? Olha, as fases da Lua têm uma sequência. A gente não passa da Lua nova para o quarto minguante. Não, tem uma sequência. E quando acontece o processo na sequência certa, respeitando essa lei que rege o universo, ao fim de cada processo acontecem mudanças.
Então, por exemplo, quando mais tarde, a partir do século IV, se começou a aplicar esse mapa, essas leis matemáticas para explicar as emoções humanas, Evagrio, um monge lá do século IV, dizia assim: quando você sente raiva e você fica segurando a raiva, aquilo não fica apenas raiva, você cai numa tristeza profunda. E se você ficar muito tempo atolado na tristeza profunda, você vai cair no azedume. A palavra azedume vem de azedo, amargo, tá? Mágoa, ressentimento. E se você ficar muito tempo no azedume, você vai cair na agressividade explícita. E se você ficar agressivo, você vai acabar ficando só. Isolamento emocional, porque ninguém aguenta você. E se você ficar muito tempo no isolamento, você vai cair nos múltiplos planos mentais. E quando você faz muitos planos mentais, você não dá conta de realizar, de concretizar. E aí vem o quê? Frustração, decepção, e isso gera de novo raiva. Aí você vai entrar num ciclo repetitivo. E isso é o que o Evagrio chamava espiral descendente. Nós ficamos reféns dessas emoções e essas emoções vão nos desestruturando internamente. Então isso segue uma lei matemática, que é a chamada lei do 7. Se nós dividirmos a unidade por 7, isso vai nos dar uma dízima composta de 0, depois 1, 4, 2, 8, 5, 7. No Enneagrama é a sequência dessas paixões. A ira no 1, a raiva no 1, a melancolia no 4, o azedume, o ressentimento, o orgulho no 2, a agressividade no 8, o isolamento emocional no 5, a dispersão mental no 7. E depois recomeça, né? Então isso é a espiral descendente que nos leva para as sombras, para aquelas energias mais egóicas que existem. Mas também existe uma espiral ascendente que vai nos elevando para níveis da essência. Então o Evagrio dizia, se você estiver com raiva e você fizer alguma coisa prazerosa que relaxa você, olha, vai lá para o 7. Eu estou indo contra a flecha, tá? Então, a sua raiva flexibiliza. E quando você consegue diluir a raiva, você vai para o ponto 5. Consegue enxergar as coisas com clareza, a entender. Antes você não entendia porque estava cego pela raiva, agora entende. E quando você consegue entender, você consegue agir com assertividade. Vai lá para o ponto 8. Agir com assertividade, fazer o que tem que ser feito no momento certo. E quando você faz a coisa certa, age com assertividade, aí você vai para o ponto 2, você percebe que a sua ação foi útil. Útil para você e útil para os outros, ponto 2. E quando você percebe que a sua ação foi útil, você vai para o ponto 4, você se sente uma pessoa especial, que tem valor, capaz de fazer a diferença. E quando você está lá nessa sensação de valor e de especial, você vai para o ponto 1. Você passa a fazer aquilo como uma missão de vida. E aí vai continuando. Tá? Então repare, essas flechas, elas nos mostram isso. Existe dentro de nós um movimento para a sombra. Existe dentro de nós um movimento para a luz. Tá? E as flechas indicam isso. No símbolo do Enneagrama, nós podemos ver aqui atrás, né? Acho que dá para ver um pouquinho. Né? Por exemplo, olha, tem uma flecha chegando do 5 para o 8. Tá? Exato. E tem uma flecha que sai do 8 e vai para o... Desculpem, tem uma flecha que sai do 8 e vai para o 5, e tem uma flecha do 2 que chega no 8. Né? Então sempre tem a flecha e a contra-flecha. A contra-flecha nos indica o movimento para a luz. É o caminho de crescimento. É
de onde nós viemos. Na realidade, nós viemos da luz, nós viemos da essência, nós somos essência. Mas hoje nós estamos fora de casa, fora da nossa pátria. Nós estamos na personalidade. Quando você fala, por exemplo, eu me identifiquei no ponto 5, tá bom? O 5 é a personalidade, é o exílio. Mas a sua pátria está lá no ponto 8. O de onde você veio. Qual é o caminho agora? Fazer o caminho de volta. Então eu vou contra a flecha. Eu vim descendo, levado pela correnteza do rio, e agora? O trabalho de consciência significa eu nadar no rumo da nascente do rio. Então, contra a flecha. Eu encontro o melhor de mim, a minha luz. Agora, quando eu me deixo levar por essa tendência para a sombra, é uma flecha que me leva para o ponto de estresse, para um ponto que me desestrutura. Então, repara, as flechas, esse movimento das flechas, que é talvez o que existe de mais prático no Enneagrama, em termos de equilíbrio emocional, em termos de evitar o pior, que seria uma depressão a médio e longo prazo, e sobretudo que a médio e longo prazo nos ajuda a cultivar o melhor de nós mesmos, é fazermos conscientemente esse trabalho das flechas. Repare, esse movimento é inconsciente. Por exemplo, eu sou 8, né? A minha personalidade é 8. Quando eu estou bem, seguro e à vontade, o meu movimento natural é ir para o 2. Eu me torno mais próximo, mais sensível, mais afetuoso, eu uso a minha energia para apoiar, para ajudar. A compaixão, a bondade. Mas quando eu estou sob estresse, eu não me sinto acolhido, aceito, eu não estou à vontade, o meu movimento natural é ir para o 5. Eu me fecho, me isolo, frieza emocional, solidão. Repare, é um movimento defensivo. Só que se eu continuar, isso vai me destruir. Agora, repare, eu posso fazer isso conscientemente. Sim. E aí vem um exercício de consciência muito importante. Por exemplo, eu paro neste momento, eu estou aqui conversando com você, com as pessoas que nos acompanham, eu paro e pergunto, o que é que eu estou sentindo agora? E eu digo, olha, eu estou bem, estou tranquilo, estou à vontade, estou me sentindo feliz. Ah, eu estou onde? Ah, eu estou lá no ponto 2. Eu estou num estado emocional de bem-estar, de amorosidade, de doação, feliz por compartilhar. Mas de repente, eu à tarde paro de novo e pergunto, o que é que eu estou sentindo agora? Ah, estou sentindo vontade de ficar sozinho, de não falar com ninguém, de me isolar, não quero conversa. Eu estou achando que as pessoas estão contra mim. E eu digo, opa, peraí, eu estou me movimentando para o ponto 5, que para mim é o meu ponto de estresse. E eu já sei que isso é um estado emocional que me adoece. E eu conscientemente posso dizer, peraí, eu não vou ficar aqui nesse estado emocional. O que é que eu posso fazer para sair daqui? Eu vou voltar para o 8. E depois no 8 eu vou voltar para o 2. Então repare, tem uma série que depois quem tiver interesse pode acompanhar no nosso canal do YouTube, uma série chamada Trânsito Interior, que ajuda a perceber isso. Ajuda a pessoa como se fosse um termômetro, para em cada momento eu perceber como eu estou, onde eu estou nesse mapa. Se eu perceber que eu estou aí no meu ponto de estresse, eu conscientemente vou sair daí e vou cultivar um outro estado emocional. Então isso é um segredo assim fantástico, né? Para cada tipo tem aí o ponto de estresse, o ponto de segurança, o ponto de desenvolvimento, de crescimento, né? Claro que depois ainda nas flechas nós temos vários outros movimentos mais profundos, mas esse seria o mais prático e o primeiro passo para nós trabalharmos no dia a dia, né? Sim. É o que eu mais uso. Desde que eu aprendi sobre, é o que eu mais uso. É ficar nessa prontidão para olhar, né, para onde que eu estou indo. Exato, exato. É fácil escorregar, né? Exato. É impressionante. Nossas a tendência sempre nos leva para a flecha do estresse, né? Sim. E a flecha da essência, né, tem que ser sempre um exercício de consciência, de observação permanente, né?
Mas com Total. E não é certeza é fácil. isso, é um grande caminho, eu me parece dos caminhos mais práticos que o Enneagrama nos traz. E para mim é excelente, pelo menos porque ele funciona muito bem. Funciona Uhum. muito bem mesmo. E é uma coisa que eu, inclusive, quero aprofundar, porque durante aí esses anos eu tô ligada nesse movimento, mas eu nunca aprofundei de fato. E Uhum. sinto que está chegando a hora, né? Ok, Lá então, dos meus 45 está na hora de aprofundar o negócio. que bom. Tem uma participante aqui. Muitas pessoas te mandaram abraço, falaram que estão com saudades. Eu não consigo ler tudo aqui, gente, porque eu fico perdida aqui com os comentários, porque se eu toco demais, acaba saindo da tela, então eu tenho medo de fazer qualquer coisa errada. Mas muitas pessoas que estão aqui te admiram e estão mandando abraço, falando que estão com saudades de ti. E tem uma moça, Carola Cunha, que está aqui, ela já perguntou várias vezes, acredito que deve ser bem importante por quem ela está perguntando, porque ela quer ajudar uma pessoa, pelo que eu estou entendendo, que está sofrendo muito aí com vários reveses da vida, inclusive com drogas e tal. E ela pergunta, padre, uma dica para curar a criança 5, pois a pessoa está com síndrome de Bourbeau, bipolaridade, e fuma maconha há 30 anos. Ela perguntou várias vezes aqui qual que Uhum. seria o modo de curar a criança 5. Olhe, Carol, eu diria realmente esse é o grande desafio para todos nós, é fazer esse trabalho da cura da nossa criança. Voltamos lá à poesia de Fernando Pessoa. Eu preciso resgatar essa criança que eu larguei na estrada. Quer dizer, o trauma é uma desconexão com o nosso eu verdadeiro. A personalidade é um sucedâneo, é uma caricatura que nós criamos. Então todos Exato. nós e todas as personalidades, elas se estruturam a partir dessa desconexão. Cada um de nós tem uma experiência traumática que está lá na origem da estruturação da nossa personalidade. E o Exato. 5, como qualquer outro, tem que fazer. E a primeira coisa que eu diria, olha, claro que a gente sempre vai querer ajudar as pessoas, mas esse trabalho a própria pessoa que tem que fazer. Todos nós, Nossa, que cada um de nós é que vai ter que fazer, buscar. E eu acredito que o Enneagrama nos ajuda muito, como um itinerário, um mapa muito claro, com certeza. E outros sim. trabalhos. Por exemplo, dentro do trabalho do Enneagrama, nós trabalhamos com a terapia da criança ferida ou da criança interior. Nós trabalhamos Sim. com renascimento. São terapias que ajudam a gente a voltar lá na infância, a entrar em níveis mais profundos do nosso inconsciente, porque geralmente essas experiências traumáticas nós não lembramos delas, são Sim. inconscientes, mas continuam funcionando e condicionando a nossa vida. Então, terapias que nos ajudem a voltar lá, nesses níveis do inconsciente, e a resgatar a curar essa ferida emocional. Né? E isso vale para todos. No caso do 5, além desse trabalho, que é o trabalho profundo que todos nós precisamos fazer, né? No caso do 5, eu diria que a flecha do 5, isso que a Ede falou há pouquinho, é a flecha que vai para o 8. Eu sair do mental. Eu focar, trazer a minha energia para o corpo. O caminho terapêutico do 5 é o corpo. Atividades físicas, trabalhos manuais, coisas práticas que me tirem dessa curiosidade intelectual insaciável, trazer para o corpo, isso ajuda demais. Quando o 5 se conecta com o corpo, ele encontra uma fonte de energia fantástica. Então, tudo que seja terapias corporais são altamente indicadas pelo 5. E depois, através do corpo, ele vai acessar as emoções. E então, atividades relacionadas com doação, com serviço, com disponibilidade, com compartilhar, com ajudar, sentir-se útil, isso vai ser o grande caminho terapêutico para o 5, né? Mas claro que esse trabalho de cura da criança é fundamental e é inegociável, né? E nós vamos ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, e o Enneagrama nos leva também a esse lugar, né?
Exatamente. Carola, se você quiser, me procura depois. Tanto eu quanto o Domingos estamos abertos. O Domingos é uma sumidade aí, tipo, é uma das pessoas que mais sabe, estuda e desenvolve, trabalha e aprende sobre enneagrama, acredito que no Brasil e fora dele. Eu não sou não tenho todo esse conhecimento ainda, mas se deixar, eu quero, porque é o meu cinco querendo abraçar todo conhecimento planetário e fora, se facilitar. Mas, Carola, sendo uma 5, sei muito a respeito, né, das minhas próprias experiências aí e do que isso representa na minha vida. Então, se você quiser, me procure, a gente pode conversar mais a respeito e a pessoa também que está passando aí por esse problema. Eu tive um amigo que era bipolar, porque ele se suicidou em 2017 e é um transtorno muito, muito terrível, né? Tipo, todos os transtornos são, e a bipolaridade aí pode descambar para muitas coisas, né? Inclusive para suicídio mesmo, né? Então é uma coisa bastante delicada. Mas realmente a pessoa precisa desejar, né? O ser humano tem o seu livre-arbítrio, né? A sua escolha de querer crescer, evoluir ou se manter onde está. E cada pessoa precisa assumir essa escolha, fazer essa decisão e seguir por ela, porque é um caminho bastante. Não dá para dizer que é simples e fácil, porque não é, porque é um caminho, como o Domingos falou, é um caminho, o caminho de cura é olhar para toda a dor, para toda a ferida, né, para todo o trauma que foi gerado numa fase em que a gente nem sabia, que a gente não tinha noção, que a gente não tinha consciência, que a gente não tinha instrumentos, nem ferramentas, nem condições, nem discernimento para lidar com aquilo. Então, é uma substância que está lá e que a gente não tem muita ideia. Eu descobri um pouco sobre isso quando eu desenvolvi o transtorno de pânico e que eu fui lá no meu inferno pessoal e vi o tamanho do buraco, né? Exato. E aí, fui engolida pelo buraco. E Exato. felizmente estou aqui e consegui sair dele. Sim. E E acho não que é é simples, importante não é também, fácil. Idem, acho que é importante nós deixarmos claro aqui uma coisa. Repare, o Enneagrama, ele trabalha com o comportamento das pessoas dentro da normalidade, tá? Exatamente. Agora, quando entramos no campo de distúrbios, aí a gente tem que ter a consciência dos limites do Enneagrama. Aí a pessoa vai precisar de Sim, um acompanhamento específico, exato. especializado, psicoterapêutico. Precisa de Então, amparo, é né? bom Precisa termos de isso. A ajuda. pessoa já se trata de algo que vai além deste padrão. Ora, o Enneagrama, ele Exatamente. ajuda as pessoas que estão neste espectro daquele comportamento considerado dentro da normalidade. Mas temos que ter esse cuidado, né? Aí, nesse caso, é importante Exato. que haja um acompanhamento especializado, psicoterapêutico, com um profissional da área, né? O Enneagrama depois Exatamente. pode ajudar, mas não basta, né? Exatamente, bem colocado, bem lembrado, porque uma pessoa dentro de condições aí onde extrapola, né, a funcionalidade, não é nem só a normalidade, mas a funcionalidade, né? E Exato. tem aí um conjunto de coisas que a gente nem sabe, porque o buraco às vezes é muito mais embaixo, precisa de amparo, precisa de ajuda, precisa de profissionais que possam auxiliar, né, e dar o suporte necessário para essa pessoa. Bom, a Muito gente bem. já está aí com bastante tempo, né? Nossa live já tem 1h30. Eu ficaria muito, mas imagino que você tem aí os teus afazeres, eu Agora já também, tenho. né? Exato. Mas foi assim, magnífico, eu estou muito feliz, uma honra de verdade, Domingos, ter você aqui e te conhecer, assim, depois de uma década que eu estava aí com você na mente e depois de uma década conseguir realizar esse encontro, então, maravilhoso. E só queria finalizar aqui falando para quem nos assiste, para quem vai nos assistir, que na verdade, quase como um pedido, gente, aprende sobre Enneagrama, vai conhecer mais, vai aprofundar,
vai descobrir qual que é o seu eneatipo, escolhe o caminho dessa jornada interior e vai lá se encontrar, se descobrir, se conhecer e se integrar, principalmente, porque a personalidade é a nossa casca, né? Essa persona, como o Domingos também colocou aqui, é a persona pela qual a gente vem a esse mundo para explorá-lo, para vivenciá-lo, para experimentá-lo. Só que ela é só uma persona, não é quem nós somos. A nossa essência é muito maior, ela é divina, ela é muito mais do que aquilo que fomos condicionados a acreditar. E a gente necessita encontrar essa essência para sim ter paz, ser feliz, ser próspero, ser digno, ser sóbrio, ser coração, ser tudo aquilo que nós podemos ser nas virtudes mais elevadas e nobres que um ser pode alcançar nesse plano. Então, gente, vai lá, busca mais. O Instituto do Domingos oferece formações, cursos de Eneagrama. Então, pesquisa, procura. E é muito importante que cada ser humano nesse mundo possa entrar em contato com essa essência, com essa integração, porque só assim a gente vai realmente ter um planeta melhor e uma civilização humana melhor, né? Sem isso, a gente vai continuar indo no caminho das sombras. Então, acho que nunca se fez tão mais necessário, né, em toda aí a civilização humana, que cada ser humano busque a sua verdade e a sua essência. Então, por favor, gente, vai lá atrás aí do seu trabalho interior, porque é muito, muito fundamental, não só para você, mas para todo o teu entorno e para todo o planeta. Então, Domingos, gratidão. Você quer deixar aí mais alguma mensagem? Um grande abraço e assinar essa mensagem bonita que você falou agora, no fechamento, é isso. O nosso tempo é um tempo muito oportuno para essa busca. Mais do que oportuno, necessário, urgente, cada vez mais. Então, que a gente se encante com esse caminho, com esse processo, porque vale a pena. Um grande abraço, foi um prazer e estamos aqui à disposição. É isso aí, é importante a gente saber que a gente cresceu até hoje pela dor, mas nós podemos aprender a começar a crescer pelo amor. Pelo não amor. É? Muito bem. Gratidão, Domingos. Ok. Um abraço. Obrigado, enorme. obrigado. Bom dia. Gratidão infinita. Até mais, um abraço. Um abraço. Pessoal, gratidão aí por quem nos acompanhou, gratidão pela presença, gratidão pelo tempo de vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser fazer perguntas para mim, para Domingos, estamos abertos. Gratidão e um ótimo dia para todos vocês. Até!